Chegamos ao 6º episódio de Amor e Morte, que é a série da HBO Max, e agora chegou, enfim, a história dos 40 golpes de machado, que vários de vocês já tinham comentado sobre a história real que essa série tá contando. Chegou o episódio do tribunal, porque esse aqui já é o início, e eu acredito que a primeira metade, porque a série acaba no próximo episódio, do julgamento da Candy. E está agora sim oficialmente posta a contradição que a gente já vem discutindo nos últimos vídeos, de que se esse foi um crime de legítima defesa, como pode ter sido cometido com tanta brutalidade. É um episódio menor, mas que eu acho que tem os seus momentos. O advogado Don Crowder, Tom Pelphrey, inicia a defesa de Candy Montgomery Elizabeth Olsen, baseado no argumento da legítima defesa. Esta, pressionada pela hostilidade pública, vai às sessões automedicada com calmantes que podem disfarçar suas emoções e, consequentemente, sua vulnerabilidade aos olhos dos jurados. As séries do David E. Kelly às vezes são acusadas de serem muito apolíticas, e eu até acho que tem uma verdade nesse comentário, mas eu gosto de como alguns diálogos de Amor e Morte trazem sim um subtexto político, como por exemplo no momento em que a Candy tá ali no carro conversando com alguém, e aí ela pergunta sobre as prisões, e aí ela recebe a resposta de que tem 2 prisões femininas no Texas, e ela pergunta como é feita a decisão para qual das 2 ela vai, se ela for condenada, e o cara responde, não, você vai pra melhor das 2. Que é óbvio que é um comentário político sobre o fato de que, por mais que ela esteja sendo julgada por um crime brutal, ela é uma mulher de classe média, branca, e que é claro que ela não vai pra pior penitenciária, que, como ele diz, é um inferno na Terra. Eu gosto muito da dignidade do Alan no tribunal, e eu acho que o Jesse Plemons, que eu já elogiei aqui, que é um grande ator, faz de uma maneira muito sensível as expressões dele de tristeza ali de estar depondo naquele caso do assassinato da mulher dele, mas ao mesmo tempo ele é um cara decente, ele é um cara honesto que tá falando a verdade, e ele também demonstra bastante vulnerabilidade e bastante honestidade em uma conversa em que ele reconhece não tá tão triste assim com a morte da mulher. De um ponto de vista de linguagem, tem algo interessante nesse episódio, que é enquanto as pessoas estão dando o seu depoimento no tribunal, a série utiliza montagem paralela para intercalar a pessoa ali dando o seu depoimento e as imagens daquilo que elas estão falando. E eu acho que tem uma decisão bastante importante aqui, que é essas imagens são coloridas, assim como a série inteira, mas quando as imagens mostradas são da autópsia, são do corpo da Beth, elas já são em preto e branco, e isso faz uma diferenciação daquilo que é imagem subjetiva e do que é imagem objetiva. O preto e branco assume, nesse episódio pelo menos, um caráter de objetividade. Então tudo aquilo que a gente vê como é uma autópsia, realmente é a maneira com que estava o corpo da Beth quando ela foi encontrada, e aquilo que tá em colorido reflete apenas o depoimento de quem tá falando, que pode ser verdade ou não. E essa questão da subjetividade é algo que eu sempre insisto aqui, e eu acho que todo mundo tem que ter em mente. Às vezes eu percebo que muita gente não entende isso de fato, porque quando a gente fala aqui das contradições da série, e realmente depois desse episódio tá muito claro que a questão central é essa que eu falei, de ter sido uma ação de legítima defesa, mas que tem esse ponto inconsistente com essa narrativa, que é o fato das 40 machadadas, se foram necessárias ou não, mas a gente tem que entender que isso é baseado na história da série e não necessariamente da vida real. Porque quando um filme ou uma série fala que ela é baseada em uma história real, isso jamais vai ser a mesma coisa que dizer que tudo que a gente tá vendo aqui é o que aconteceu na vida real. Nem que seja um documentário, isso é tecnicamente impossível. O que a gente tá vendo é uma reconstrução, e dentro dessa reconstrução aqui, essa é a dicotomia que está no centro da narrativa. Eu acredito que a gente não vai ter a resposta no final do próximo episódio, que é o final da série, mas eu já gosto de tudo isso que a série fez a gente pensar sobre esse caso até aqui. Eu quero que vocês venham aqui dizer se vocês gostaram desse episódio, vocês concordam ou discordam dos pontos que eu tenho apresentado aqui ao longo da série inteira. Eu vou deixar desse lado aqui o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, e desse outro lado eu vou deixar a playlist com os meus comentários sobre os outros episódios. Se você não está acompanhando as minhas críticas de cada episódio até aqui, eu recomendo que você faça, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo para discutir o final da série. Um abraço, tchau!